Obviamente, não vamos chegar aqui num nível de anatomia para neurologista, porque isso é um nível, ou neurocirurgião, isso é um nível bem mais substancial, mas nós vamos ficar aqui num nível de anatomia de neuroanatomia para o médico geral. O que ele tem que saber de neuroanatomia, tá? Vamos tentar colocar isso da maneira mais simples possível e organizar isso para vocês. Depois eu vou mandar para vocês algumas recomendações de bibliografia que pode ser interessante para vocês consultarem, né? E aumentarem um pouco seus conhecimentos, né? Se aprofundarem um pouco nos conhecimentos de neuroanatomia. Essa aula de hoje inicial, nós vamos ver aspectos gerais e organização morfofuncional do sistema nervoso. Então, o que nós vamos ver? Algumas noções gerais de sistema nervoso, para que ele serve, como ele funciona, né? Onde ele se localiza, e algumas noções da sua organização, como ele é organizado funcionalmente, como ele é organizado morfologicamente, aonde ele se situa, com quem ele se relaciona, tá? Vamos falar alguma coisinha de tecido nervoso, né? Histologia do sistema nervoso, algo muito simples. Isso vocês vão ver profundamente quando estiverem dando histologia. Da mesma forma que vamos dar algumas pinceladas de embriologia, que eu acho que cabe aqui, mas a parte de embriologia mesmo vocês vão ver na disciplina de histologia e embriologia. Ok? Então vamos lá. Sistema nervoso, qual é a função básica do sistema nervoso? O sistema nervoso é um sistema que se desenvolveu nos organismos mais primitivos externamente, né? Por quê? Porque a função deles era fazer com que aqueles organismos mais primitivos estabelecessem contato com o seu meio ambiente, percebessem o que estava se passando com o meio ambiente. Por exemplo, se eles tivessem uma agressão, eles percebessem e pudessem pelo menos sair da direção daquela agressão para se proteger. Tá? Então, a função básica do sistema nervoso é recepção de sinal, né? É perceber o que está acontecendo. Obviamente, tanto no meio externo, né, no meio ambiente externo, quanto, na medida que nós evoluímos, no meio ambiente interno também, na parte visceral. Então, essa recepção de sinal, ela vagamente equivale à sensibilidade. Hoje em dia tem mais coisas, se a gente for pensar em processamento de memória, aprendizado, etc. Mas, de uma forma geral, essa recepção de sinal é a função de sensibilidade, é a percepção dos meios ambientes externo e interno. Em seguida, o processamento interno desse sinal. Esse interno se refere ao sistema nervoso, né? O sistema nervoso central. Então, seria o quê? A integração dessa informação que foi percebida através da sensibilidade. E a integração com o quê? A integração com a saída, né? Então, você recebe isso, integra isso, elabora uma resposta àquilo que você recebeu como informação e envia uma saída de sinal que funcionalmente vai corresponder ao quê? A habilidade motora, que normalmente essa saída vai ser uma ordem motora, ou para o funcionamento de um músculo esquelético e você se movimentar, né? Ou para o funcionamento de uma musculatura lisa, de uma víscera para ela se contrair, ou uma glândula se contrair para jogar a sua secreção, enfim, geralmente é uma função motora. Então, a recepção normalmente é a sensibilidade, no sistema nervoso central, a integração, e a saída geralmente vai determinar uma função motora, né? Uma habilidade motora. Aonde que funciona esse sistema? Quais são os locais funcionais? Ou seja, quais são os alvos, né? A pele, os órgãos dos sentidos, o músculo esquelético. Isso se refere ao sistema nervoso somático, né? Soma é corpo. Então, toda aquela parte que se refere a paredes do corpo, né? Aos órgãos dos sentidos, nós chamamos de sistema nervoso somático.
E esses são os alvos do sistema nervoso. E toda a parte interna, né? A parte interna são os órgãos internos, as glândulas, né? Os vasos sanguíneos. Isso é a parte visceral do sistema nervoso, que se convencionou chamar de sistema nervoso autônomo. Então, o nosso sistema ele vai funcionar na parte somática, principalmente aquela que nos relaciona com o meio ambiente, e com a parte visceral, a parte interna, né? O sistema nervoso autônomo. Aonde esse sistema nervoso ele vai se localizar? Ele vai se localizar, ele tem uma localização central, no interior da cabeça, no interior da coluna vertebral, né? É o que nós chamamos de sistema nervoso central, vai ser composto pelo encéfalo, dentro da cabeça, dentro do crânio, e a medula espinal, dentro da coluna vertebral. E uma parte periférica. A parte periférica vão ser os nervos, né? Que se conectam com o encéfalo e com a medula, recebendo e transmitindo em direção ao sistema nervoso central as informações, e o contrário do sistema nervoso central para os efetores também transmitindo essas informações. Então, eu vou ter uma parte central e uma parte periférica. Como eu acabei de dizer, esse sinal, então, ele vai ser conduzido, esse fluxo de informação, de duas maneiras. Ou do sistema nervoso central para os efetores, ou dos perceptores, dos receptores para o sistema nervoso central. Então, quando o sinal ele é conduzido em direção ao sistema nervoso central, ele é chamado de aferente, né? Normalmente é o sensitivo, né? Isso é uma direção centrípeta, em direção ao sistema nervoso central. Ou então ele foge do sistema nervoso central em direção aos efetores. Aí é uma direção centrífuga. Nós dizemos que é uma direção eferente. É sinônimo de motora, porque normalmente o eferente é o que está indo levar uma ordem motora. Tá? E qual é a estrutura macroscópica, né? Como que nós observamos esse sistema? Nós vamos observar basicamente duas porções, dois conjuntos. Um conjunto formado pelos corpos dos neurônios, que nós chamamos de substância cinzenta, que ele tem um aspecto acinzentado, quando você faz o corte do sistema nervoso e observa, e uma parte que nós chamamos de substância branca, que corresponde aos prolongamentos desses corpos neuronais, seus axônios, que geralmente são envolvidos por uma substância chamada mielina, e ela dá esse aspecto esbranquiçado. Então, o sistema nervoso ele vai ter substância cinzenta e substância branca. Ok? Muito bem. Então, cada uma dessas partes, né? Isoladamente aqui agora. Então, nós temos uma funcionalidade do sistema nervoso de captar as alterações do meio ambiente, né? Essas alterações, o estado do meio ambiente, ele vai ser percebido, né? Esse estímulo vai ser captado por um receptor, esse receptor vai enviar um sinal, geralmente elétrico, para o sistema nervoso central. Nesse nível, no sistema nervoso central, vai haver, então, uma integração, vai ser elaborada uma resposta para esse sinal, né? E essa resposta, geralmente, ela vai estar ligada a uma habilidade motora, ok? Essa habilidade, esse sinal, então, vai ser levado até um efetor, que vai ser, esse efetor vai possuir essa habilidade motora, isso, então, vai determinar uma ação, e essa ação vai provocar alterações do organismo em relação ao seu meio ambiente. Aqui, como meio ambiente, você pode interpretar ou meio ambiente externo ou meio ambiente interno. Ok? Muito bem. Então, como eu disse, esses sinais são percebidos por receptores, eles são convertidos em sinal, geralmente são sinais elétricos, né? E encaminhados ao sistema nervoso. Isso é a sensibilidade. No sistema nervoso vai ocorrer a integração, o processamento e o encaminhamento aos efetores. E esse encaminhamento aos efetores, então, vai estar relacionado a uma habilidade motora que permite aos efetores de exercer um efeito sobre o meio ambiente. Tá?
Como é que se divide funcionalmente, então, esse sistema nervoso? Aqui mais detalhado. Nós podemos dividir o sistema nervoso em termos das suas funções em uma parte somática e uma parte visceral. Soma, como eu disse para vocês, é igual a corpo. Então, a parte somática é aquela que nos relaciona com o ambiente externo. Tá? Então, você vai ter um estímulo, por exemplo, pressão da pele, né? Temperatura externa, dor, tudo isso você vai perceber, provocado pelo meio externo. Né? Isso vai ser encaminhado diretamente, isso também pode ser percebido por um órgão do sentido, né? E vai dar origem a uma somatossensibilidade. Tá? Essa somatossensibilidade, uma vez integrada no sistema nervoso, vai gerar uma resposta somatomotora. Essa resposta somatomotora vai ser enviada a um músculo esquelético e o efeito dessa ordem será um movimento. Né? Esse movimento pode ser, como está representado aqui, um movimento de deambulação, né? Marcha, um movimento dos braços, um movimento aqui do tórax, por exemplo, para o processo respiratório, um movimento da musculatura do abdômen aumentando a pressão dentro do abdômen, movimentos feitos pelas paredes, movimentos feitos pelos membros. Né? Da mesma forma, isso vai acontecer no ambiente interno, uma víscera, né? Ela vai oferecer informações, por exemplo, pressão sanguínea, temperatura corporal, né? Esse sistema dos sentidos vai levar essa víscera sensibilidade ao sistema nervoso central e isso vai desencadear um reflexo, uma ordem visceromotora. Essa ordem visceromotora vai atuar sobre a musculatura lisa, sobre a musculatura estriada cardíaca, né? E vai ter como efeito alteração da frequência cardíaca, contração, por exemplo, do estômago, contração das vísceras intestinais, gerando peristaltismo, que movimenta o bolo fetal ligado ao sistema nervoso visceral. A divisão topográfica do sistema nervoso, aqui particularizada, então, vai dividir o sistema nervoso em uma parte central e uma parte periférica. Né? A parte central vai ser formada pelo encéfalo e pela medula espinal. Né? A nómina anatômica, quando ela foi traduzida para o português, eles foram aconselhados lá por profissionais da língua portuguesa e acharam que o derivado seria não espinhal, mas espinal. Mas a gente fala, em via geral, espinhal. E a função desse sistema nervoso central é justamente a integração entre o que chega e o que sai de informação. Né? E um sistema nervoso periférico, que vai ser composto pelos nervos, tanto nervos ligados ao encéfalo, nervos cranianos, quanto nervos ligados à medula espinal, nervos espinais. Né? E gânglios. Né? Gânglios são conjuntos de corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Você vai ver que no sistema nervoso central você tem diversas regiões onde você tem acúmulo de corpos de neurônio. Né? Esse acúmulo nós chamamos de núcleos do sistema nervoso central. Quando você tem um acúmulo de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central, compondo o sistema nervoso periférico, esses conjuntos nós não chamamos de núcleos, nós chamamos de gânglios. Tá? E a função do sistema nervoso periférico é conduzir. Né? Conduzir tanto em direção ao sistema nervoso central, né? a condução aferente, quanto conduzir em direção aos efetores, a condução eferente. E vai provocar, então, as alterações, né? Os estímulos vão ser percebidos pelo sistema aferente e o sistema eferente vai provocar alterações no meio ambiente. Então, está aqui, ó, espinal, no interior do crânio e no interior da coluna vertebral e sistema nervoso periférico. Né? Aqui representado pelos plexos, plexo cervical, plexo braquial e aqui o plexo lombosacral. Mas é tudo que estabelece conexão com eles.
No final, pessoal, tudo que a gente aprende de sistema nervoso é para isso aqui, ó, para entender aqui o sistema nervoso periférico, né, como um estímulo é percebido, né, e é levado em direção ao sistema nervoso central. Chegando aqui no sistema nervoso central, por exemplo, na medula espinal, subindo, né, indo até o sistema, o encéfalo. Aqui, então, ocorrendo a integração, né? Você vê aqui está caracterizando um interneurônio entre a parte sensitiva e aqui a parte motora, vamos dizer assim. Então, essa mensagem ela é recebida aqui, ela é entendida, é gerada uma resposta, né, a essa mensagem, e isso é transmitido, então, para a parte eferente, e então esse neurônio começa aqui, envia o seu axônio numa direção já eferente, né? E ele vai então sair aqui, integrado ao sistema nervoso periférico, em direção a um efetor. Então, tudo que nós queremos e nós temos que entender em termos de sistema nervoso é como isso chega ao sistema nervoso central, qual o caminho que ele percorre, né? O que acontece com ele no sistema nervoso central e depois qual o caminho que ele percorre de volta até chegar ao efetor. Seja esse efetor parte do meio externo ou parte do meio interno. Se nós entendermos isso, as chamadas vias aferentes e eferentes, nós vamos entender, estar aptos para entender quais são as lesões, quais são as doenças que ocorrem nessas vias, como elas são interrompidas, alteradas e como isso se expressa no nosso organismo. Tá? Então, tudo que nós queremos é entender o que está sintetizado aqui. Ok? E nós vamos tentar mostrar isso para vocês da maneira mais simples possível. Então, aqui, num cadáver, né, para que vocês tenham essa noção também, um corte sagital. Vocês lembram que o corte sagital é aquele que corta dessa maneira aqui, né, dividindo o corte sempre, o corpo em uma parte à direita do corte e uma parte à esquerda. Aqui está representado um corte passando bem no meio, que nós chamamos de corte mediano. Mas o corte sagital pode ser aqui ao lado do mediano, né? Mais ao lado, mas ele sempre vai dar uma parte direita do corte, à direita do corte e uma parte à esquerda. Tá? Aqui um corte mediano, ó, passando pela cabeça, tá vendo aqui, ó? Aqui está o crânio cortado e aqui está o encéfalo, todo no interior do crânio, estão vendo? Aqui está o nível do forame magno. Ó. Nesse nível do forame magno é a transição do encéfalo para a medula espinal. E a medula espinal está aqui, ó, no interior da coluna vertebral. Está vendo? Ó? A medula espinal ela não alcança, ela não percorre todo o canal vertebral, né? Ela, no início, ela cresce na mesma proporção que a coluna vertebral. Depois de um certo tempo de crescimento do feto, a medula ela diminui o ritmo de crescimento e a coluna vertebral continua crescendo num ritmo maior. Então, a coluna vertebral ela vai se estender até um nível bem inferior e a medula espinal vai vir aqui até mais ou menos do nível entre L1 e L2. Tá? Do lado de cá, ó, um close, né, mostrando o encéfalo. Aqui não foi cortado, foi feito um corte mediano na cabeça, no crânio, né? Mas esse corte não continuou, ele não se estendeu aqui para o encéfalo. Então, foi retirada essa parte aqui e ficou o recheio. Então, você tem aqui o aspecto tridimensional do encéfalo, sem estar cortado como aqui. Tá? Aqui, ó, você vê o telencéfalo, aqui você vê o cerebelo e bem prensadinho aqui, ó, o tronco encefálico. Aqui, ó, é o nível do forame magno, ó, tá vendo? Aqui é o nível do forame magno, aqui está a parte posterior dele, aqui é a parte anterior. Então, aqui, ó, é a transição entre o tronco encefálico, o bulbo, né, e a medula espinal. Está aqui a medula espinal dentro do canal vertebral. Ok? Veja que quando você olha aqui, ó, você vê telencéfalo, cerebelo, espremidinho, tronco encefálico e não vê mais nada. Tá? Se você fizer um corte como esse aqui, ó, você já vê bem mais. Você vê telencéfalo, você vê diencéfalo, ó, que aqui não aparece nada. Você vê cada parte do tronco encefálico, ó, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E vê bem aqui o cerebelo. Só que esse telencéfalo aqui, tá vendo que ele é todo cheio de sulcos aqui, ó,
chamados circunvoluções, que nós chamamos de giros entre os sulcos, né? Porque ele vai crescendo. Chega um certo momento que ele não tem mais como se expandir. Então, ele começa a crescer para dentro dele mesmo, para poder ter uma área cortical maior, né? E ele vai ocupando, então, esse volume vai crescendo para baixo, para frente, para trás, e com isso ele vai ficando na frente, atrás e aos lados dessas outras estruturas aqui. Então, você vê muito pouco dessas outras estruturas, né? Aqui, ó, para justamente a gente poder burlar esse escondimento aí, se é que existe essa palavra, nós fazemos diversos cortes, né? Então, aqui está representado um corte desse tipo aqui, tá vendo? Ó? Esse azul aqui é o plano do corte, é um plano transversal. Aqui está a parte anterior do corte, ó, aqui é a parte posterior do corte, tá? Aqui está a parte frontal. Então, você vê aqui, ó, o sistema nervoso todo se estendendo aqui de anterior para posterior. Na tomografia computadorizada, na ressonância magnética, você vai fazendo esse corte em diversos níveis e vai analisando, então, em diversos níveis. Aqui um corte, ó, frontal, tá vendo? Um corte que dá origem a uma parte anterior ao corte e uma parte posterior ao corte. Aqui era uma parte superior e uma parte inferior. Então, vejam aqui um corte frontal, né? Estou vendo aqui, ó, o sistema nervoso central, ali, o encéfalo, no interior da cavidade craniana. Está vendo como ele é separado aqui da cavidade craniana? Ó? Existe aqui um espaço, né? Esse espaço entre o encéfalo e a cavidade craniana, ele é preenchido por meninges, né? Que são estruturas, são membranas que cobrem e protegem o sistema nervoso central. Elas se estendem também pela medula. Existe um líquido chamado pelos clínicos e pelos neurologistas de líquor, o líquido cerebroespinal, que ele ocupa um espaço, o espaço subaracnoide entre essas medulas. A gente vai ver isso mais tarde com detalhes. E com isso o encéfalo fica ali dentro como se ele estivesse em suspensão, como se você enchesse um balde com água e jogasse o encéfalo lá dentro, né? Se você sacudir o balde, aquela água vai proteger o encéfalo, vai diminuir o impacto dele. Se não tivesse água e você sacudisse o balde, ele ia bater nas paredes do balde e ia se romper, né? Então, esse líquido cerebroespinal tem uma atividade, uma função mecânica importante, protetora para o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinal. Tem outras funções também. Aqui um corte sagital, ó, um corte mostrando, separando uma metade à esquerda e outra à direita do corte. Aqui um corte bem mediano, né? Então você vê onde você tem uma visão mais ampla, né? Você vê aqui o telencéfalo, tudo isso aqui é telencéfalo, né? Isso pequeno aqui, ó, é a região do diencéfalo. Depois você tem aqui esse conjunto que é o tronco encefálico, formado pela ponte, pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, né? E depois aqui, ó, aqui está o nível do forame magno, ó, o osso aqui, pontinha do osso aqui, o forame magno, e aqui atravessando então a transição do tronco encefálico para a medula espinal. Essa parte final aqui do tronco encefálico, o bulbo, ele parece com a medula espinal, ele é chamado também de medula oblonga, tá? Então, quando você vê, às vezes, escrito medula, com 2 L's, não é a medula espinal, é a medula oblonga, ou bulbo. Tá certo? E aqui você consegue até ver um pouquinho da meninge, tá vendo? Essa película aqui cobrindo é uma das meninges, e aqui eu tenho outra das meninges. Ok? Muito bem, pessoal. Nós estudamos, como eu disse a vocês, nós podemos realizar exames, acabei de dizer, né, radiológicos. Então, você tem aqui, ó, uma ressonância magnética, tá vendo? Olha como ela te dá uma imagem muito boa do interior do sistema nervoso central, tá vendo? É o melhor exame para você ver o sistema nervoso central. Você tem aqui o osso, né? E você tem aqui, ó, as estruturas do sistema nervoso central, tá vendo? Tudo que você vê aqui, ok? Então, aqui um corte, daquele primeiro corte, um corte horizontal, né? Que está a parte anterior, aqui a parte
posterior do... Olha aqui a meninge, está vendo aqui? Ó, uma parte da meninge que se despregou daqui, ó, e foi passar aqui entre parte do sistema nervoso central. A gente vai ver isso com detalhes no futuro. Tá? Você vê que ela aparece aqui, ó, tá vendo? Ó? Muito bem aqui. Aqui, ó, um corte frontal agora, né? Aquele corte que separa em uma parte na frente do corte, uma parte atrás do corte. Né? Então, nós vamos ver aqui o corte, aqui a meninge, né? A meninge entrando aqui. E aqui, ó, vejam aqui, ó, substância branca, substância cinzenta aqui na periferia, tá vendo? Né? A gente observa aqui, ó, substância branca e aqui a substância cinzenta. Isso pretinho aqui, pessoal, é o líquido cerebroespinal, que ele fica aqui em volta, né, do sistema nervoso, e no interior do sistema nervoso nós temos umas cavidades que nós chamamos de ventrículo, que é justamente onde o líquor é produzido. E daqui ele passa por alguns forames, algumas comunicações e vai alcançar esse espaço aqui, o espaço subaracnoide. Ok? Então vejam aqui, ó, a gente vê bem o encéfalo, né? O telencéfalo, parte aqui do diencéfalo, e aqui o tronco encefálico, tá vendo? Ó? Isso aqui tudo é tronco encefálico, ainda vemos aqui o cerebelo, ó, um pedacinho dele. Olha do lado de cá o tronco encefálico, cerebelo, aqui o foramen magno, aqui para baixo a medula espinal. Tá? E aqui o corte sagital, tá vendo aqui? Corte sagital, ó, você vê que a visualização é muito boa, e isso aqui nem é um exame excelente para você ver. Né? Muito bem, pessoal. A medula espinal, né? Vimos o encéfalo e a medula espinal. A medula espinal, nós já conversamos um pouco sobre isso quando falamos sobre plexo braquial, mas ela é localizada aqui no interior do canal vertebral, né? Aqui nós temos uma abordagem posterior do canal vertebral, estamos vendo por aqui, ó, cortamos, retiramos aqui, fizemos um corte aqui, ó, e outro aqui, e tiramos toda essa parte aqui. Estamos olhando por aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui, ó, aqui o final do bulbo, né? E aqui o começo da medula espinal. E ela vai se estender no interior do canal, até mais ou menos o nível entre L1 e L2. Né? Transição entre a primeira e a segunda vértebra lombar, como está mostrado aqui, tá vendo? Ó? Aqui está o chamado cone medular, é a porção final da medula espinal. E aqui um corte, ó, mostrando ela dentro do canal vertebral, tá vendo? Ó? Esse aqui é o canal vertebral, aqui está uma vértebra, e a gente vê que ela também tem, ó, meninge, tá vendo? Isso aqui é meninge, isso aqui é meninge, ó, envolvendo essa medula espinal, né? Está aqui a medula espinal, olha aqui, substância cinzenta, substância branca, né? E aqui nesse espaço aqui eu vou ter o líquido, eu vou ter o líquor, né? O líquido cerebroespinal também protegendo a medula aí. Em algumas doenças que provocam inflamação dessas meninges, nas meningites, o médico ele entra com uma agulha por aqui, ó. Entra com uma agulha por aqui, essa agulha vem até aqui e ele punciona então esse espaço aqui para colher o líquido, né? Esse líquor, e para analisar, para ver que tipo de meningite é, por exemplo, se é uma meningite bacteriana, se é uma meningite viral, se é uma meningite por um fungo, enfim. Ele pode analisar esse líquor, ele pode alcançar esse espaço, normalmente ele faz isso sempre no nível abaixo do término da medula, para não correr o risco de lesar a medula. Tá bom? Então, esses são os componentes do sistema nervoso central. Outra coisa importante em relação ao sistema nervoso é você compreender o conceito de neuroeixo. Né? O homem ele está na posição bípede, né? Ele assumiu a posição bípede. A face dele fica voltada anteriormente. Então, ela interrompe esse trajeto de ascensão longitudinal aqui do eixo, né? Do eixo do corpo. Quando chega aqui, ela vira para frente. Se você olhar comparar com um cachorro, né? um quadrúpede, ele só tem um eixo. Né? O eixo é todo nessa direção. Não é como o ser humano que vai ter um eixo aqui, ó, nessa direção, e um outro eixo nessa direção, que se cruzam, inclusive, num ângulo bem próximo do ângulo reto. Então, quando você está se referindo àquelas noções de anterior, posterior, no homem, isso vai variar entre a análise do tronco encefálico, que está na direção do eixo do corpo, e a análise do telencéfalo e do diencéfalo,
que estão nessa direção aqui, diferente. Tá? Então, nós temos dois eixos neurológicos. Tá? Um eixo que é o chamado eixo de Meinert, que vai se estender na direção do tronco encefálico, né? Lembra do tronco encefálico? Ó. Tá vendo? A direção dele é essa aqui. Ó. Ó, a direção do tronco encefálico é essa aqui, longitudinal. A direção do telencéfalo e do diencéfalo vai ser essa aqui. Então, o eixo de Meinert ele é o eixo que segue a direção do corpo, é o eixo do tronco encefálico. Tá? E o outro eixo é o eixo de Forel, que vai se estender horizontalmente pelo diencéfalo e pelo telencéfalo. Isso é importante porque os radiologistas, quando eles vão fazer cortes, né, eles se referem a esses eixos de Meinert e eixo de Forel. Não no exame você não vai ver isso escrito, mas a orientação deles para fazer os cortes, ela usa esses eixos como referência. Então, está aqui, ó, separado um encéfalo e um tronco encefálico, né? E a parte inicial da medula espinal, nós vemos aqui o eixo de Meinert, que é esse aqui, é o eixo do tronco encefálico, e o eixo de Forel, que é esse aqui, é o eixo do telencéfalo e do diencéfalo. Tá? Então, se você... O eixo de Meinert, que é esse, ele usa a mesma nomenclatura que todo o corpo. Então, quando você fala em tronco encefálico, você se refere a anterior, posterior, superior ou cranial, inferior ou caudal, por exemplo. Né? O eixo de Forel, se você for pensar, se você quiser que ele fique no mesmo eixo que o eixo de Meinert, você teria que pegar essa estrutura aqui, ó, e puxar essa seta para cima aqui, desfazer esse ângulo, né? Se você prosseguir esse eixo aqui, ó, você vai ter um ângulo aqui. Se você desfizer esse ângulo, né, você vai jogar isso aqui para cima. Então, essa parte aqui que está virada para baixo vai ficar virada para frente. Então, em relação a telencéfalo e diencéfalo, o que está anterior é o que está para baixo, ou basal. O que está superior é o que está para cima, aliás, perdão, o que estaria posterior, né, se eu virasse isso aqui, é o que está para cima, também chamado de parietal. Ok? Então, são nomenclaturas diferentes. Basal em direção à base craniana, em vez de ventral ou anterior. Tá? Parietal em direção ao vértice, a parte mais superior, ao invés de dorsal ou posterior, como é aqui. Tá? Frontal em direção à fronte, ao invés de superior, oral ou rostral, tá? Como seria aqui. Ó. E occipital, né? Aqui, ó, ao invés de caudal. Se você virar isso aqui, for torcendo e for virando isso aqui para baixo, esse occipital vai ficar virado para baixo. Então, é como se você pegasse tudo isso aqui, o telencéfalo e o diencéfalo, e desentortasse, né? Fosse desfazendo esse eixo aqui, colocasse ele na mesma direção aqui do eixo do tronco encefálico. E o raciocínio seria o mesmo: anterior, posterior, superior e inferior. Algumas noções do desenvolvimento, algumas noções da embriologia. Né? O sistema nervoso central, né? O sistema nervoso como um todo, como eu disse para vocês, ele surgiu nos organismos mais primitivos externamente, para esse organismo poder se entender o que estava se passando em relação ao meio ambiente. Dentro desse organismo, as coisas eram muito simples, não tinha que haver muita coordenação. Né? Na medida que esse organismo começa a desenvolver e desenvolver estruturas tão complexas quanto vísceras, por exemplo, aí ele começa a ter que perceber o seu meio interno e se desenvolve também, então, um sistema nervoso visceral. Né? Mas, inicialmente, era externo. Então, ele se desenvolve a partir dos tecidos que estão externamente. Vocês lembram, o tecido que está externo é o ectoderma. Né? Então, o sistema nervoso ele começa a se desenvolver a partir do 20º dia embrionário do ectoderma. Então,
desse ectoderma começa a se desenvolver uma coisa que nós chamamos de placa neural. Tá? Essa placa neural, ela começa no meio da placa neural, começa a haver uma depressão que é chamada de sulco neural. Tá? Esse sulco neural, isso aqui é uma microscopia de varredura de um embrião. Tá? Então você pode ver isso. Esse sulco neural ele começa então a se pronunciar aqui, né? E começa a se formar do lado dele duas pregas, que são chamadas de pregas neurais. Esse sulco neural ele vai cada vez se aprofundar mais, até que ele começa a ser chamado, inclusive, de goteira neural, por alguns autores. Tá? Então, você vai ter uma goteira neural se formando aqui medialmente, e ao lado dessa goteira neural, essas cristas neurais começam a deixar se desprender dela um grupo, um conjunto de células, né, que vão se aprofundando. Então, você, num certo momento, esses lábios aqui dessa goteira neural, eles vão se fundir e vão se aprofundar, se separando do ectoderma aqui externo. Então, você vai ter um conjunto formado por um tubo completamente fechado aqui, que é o tubo neural, e ao lado dele um conjunto de cristas neurais. Tá? O tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso central em sua totalidade. E vai dar uma origem a uma pequena parte do sistema nervoso periférico, que é a parte motora do nervo espinhal. A parte motora do nervo espinhal também tem origem no tubo neural. As cristas neurais vão dar origem a todo o restante do sistema nervoso periférico, né? A parte sensitiva e os gânglios. Tanto o sensitivo quanto os gânglios e os nervos que formam o chamado sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso visceral. Ela vai dar origem também à medula da suprarrenal. A medula da suprarrenal, por suas características de transmissão dos seus hormônios, de transmissão e de relação com o sistema nervoso, ela é considerada também como uma extensão do sistema nervoso. Ela vai dar origem também à glia periférica, a estruturas que eu vou mostrar para vocês aqui, que vão ajudar a formar aquele revestimento do nervo, o revestimento de mielina. E vai dar origem, inclusive, a estruturas que não fazem parte do sistema nervoso central, como, por exemplo, os melanoblastos, né, que vão formar as células precursoras produtoras de melanócitos. Então, está aqui. Isso é o desenvolvimento de uma forma bastante simples, né, do sistema nervoso central. A embriologia mais sofisticada, o tubo no seu interior, ele tem aquele líquido cérebro-espinal, né? Aquele líquor, ele está lá no interior do sistema nervoso. Na medida que o sistema, que esse tubo neural, ele começa a se desenvolver, o que vai acontecendo com ele? Ele vai mudando o seu formato. Algumas regiões vão crescendo, né? E outras vão se estreitando. Há até um formato assim onde ele forma 3 vesículas, né? Que nós chamamos de vesículas encefálicas primordiais ou primitivas, são as que surgem primeiro. Essas vesículas são chamadas de prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. E aqui a vesícula que praticamente não se modifica, fica muito parecida com o tubo neural, que vai dar origem à medula espinal. Essas 3 vesículas primordiais dão origem a 5 vesículas secundárias. A vesícula telencefálica, que vai formar o telencéfalo, a vesícula diencefálica, que vai formar o diencéfalo, a vesícula mesencefálica, ela pouco se modifica, a vesícula telencefálica e a diencefálica, elas se desenvolvem a partir da vesícula do prosencéfalo, ou prosencefálica. A vesícula mesencefálica, ela vai dar origem somente ao mesencéfalo. E a vesícula romboencefálica, ou romboencéfalo, vai dar origem a 2 vesículas, ao metencéfalo e ao mielencéfalo.
o metaencéfalo vai se diferenciar em cerebelo e ponte, e o mielencéfalo vai se diferenciar no bulbo. O restante do tubo vai continuar semelhante em aspecto e vai formar a medula espinal. Tá? Se vocês olharem a medula espinal, se você fizer um cortezinho, vai ver que lá no interior dela você tem um pequeno canal central da medula que tem líquor, tá? Que é um resquício da luz do tubo neural. E no interior do encéfalo, eu mostrei para você já, nós vamos ver que isso aqui são moldes, tá? Isso aqui são cavidades, é como tudo isso verde aqui fosse líquido dentro dessas cavidades. São os chamados ventrículos encefálicos. Nós temos 4 ventrículos, né? 2 no interior do telencéfalo, 1 no interior do diencéfalo e 1 entre o tronco encefálico e o cerebelo. Tudo isso aqui, ó, são os ventrículos no interior do telencéfalo, tá? Eles vêm da frente para trás aqui, ó, e para a parte lateral, tá? Esse aqui é no diencéfalo e esse aqui entre o tronco encefálico e o cerebelo. A partir, então, do momento em que isso vai se desenvolvendo, começa a haver uma proliferação dos neurônios. Os neurônios vão proliferando, né? Essa proliferação neuronal ela é feita a partir de células precursoras. Essas células precursoras, então, elas vão migrar da região aqui, bem próxima aqui da luz, né? Bem próxima da região ventricular, que é onde você tem a zona germinativa, e vão se dirigir às partes mais periféricas, às partes mais corticais. Os neurônios vão migrando. Tá? Na medida em que eles vão perpetrando essa migração, eles vão se diferenciando. Né? Eles vão se diferenciando e os neurônios vão assumindo as suas características próprias, né, dos diversos tipos de neurônios que nós vamos observar no tronco encefálico. Cada uma desses tipos vão ter as suas funções próprias e, com isso, eles vão ter morfologias próprias, morfologias diferentes. Eles começam a emitir axônios que vão em direção aos seus alvos, né? E, chegando nesses alvos, eles vão, então, estabelecer sinapses com esses alvos. Então, começa a haver também a sinaptogênese, o desenvolvimento dessas sinapses. Muitos neurônios são formados, muitos, né? Nem todos vão conseguir atingir os seus alvos, nem todos vão estabelecer a sinapse. Né? Esses que não conseguem estabelecer sinapse, eles são eliminados, eles morrem por apoptose, né? Aquela morte celular programada, a apoptose, que é a morte celular programada, então vai fazendo com que esses neurônios e essas sinapses vão desaparecendo, vão morrendo. Isso aí, pessoal, é uma coisa que se forma ao longo do tempo, né? Isso demora um tempo. Então, a completa formação, né, que vai terminar com a mielinização, o revestimento por mielina, ela só acontece com 16, 17, 18 anos. A mielinização do lobo frontal, por exemplo, por completo, só acontece em torno dos 30 anos. Então, o que vai acontecer? Ao longo desse processo, você vai ter um espaço, né? E esse espaço, ele existe, por exemplo, a possibilidade nele de haver uma reconfiguração desse desenvolvimento dessas sinapses, por exemplo. Então, se você tem lesões no encéfalo, algumas daquelas células que sofreriam apoptose deixam de sofrer. Eles começam a receber estímulos, sinalização, estímulos tróficos de outras células e eles deixam de sofrer a apoptose e se desenvolvem. Né? Isso é um conceito que os neurologistas usam muito, introduziram, que chama-se de plasticidade neuronal. O anatomista sempre confunde isso com plastinação, que é um processo de conservação do corpo. É a plasticidade. A plasticidade é a capacidade do sistema nervoso realizar uma plástica dele, se modificar. Né? É essa plasticidade que permite, então, que uma pessoa que tenha um processo de lesão, mesmo adulto, né, ela possa ir aos poucos
ela perde várias funções e aos poucos ela vai se recuperando, porque aquelas sinapses vão se refazendo, as direções da comunicação vai se modificando, né? E isso então vai permitindo que você possa recuperar a função parcial ou totalmente. Quanto mais nova é a pessoa, melhor isso. Em criança, a plastinização, a plasticidade, ela ocorre da maneira melhor possível. Então, por isso que as lesões que acontecem em criança, muitas vezes não deixam qualquer sequela, porque essa possibilidade de plasticidade, essa função, né, de plasticidade, ela consegue preservar a função, né, refazer a função ou preservar a função. Ok? Muito bem. Após essa mielinização é que esse processo de eliminação, né, programada dos neurônios e de sinapses em excesso, eles vão se efetuando mais efetivamente. Então, está aqui uma representação dessas vesículas, né, esquemática do Sobota, né, onde você vê essas vesículas ainda em fase embriológica, que foi cortado, foi feito um corte sagital, para ver que existe uma cavidade aqui, né, diversas flexões vão acontecendo aqui. Tudo isso comandado pelo telencéfalo. O telencéfalo ele comanda toda essa diferenciação, né? E você vai ter, então, isso aqui, as vesículas primárias e as secundárias, né? Aqui está a vesícula telencefálica, a diencefálica, a mesencefálica, né? Aqui o cerebelo, a ponte e o bulbo, né? Aqui as flexuras, né? Flexura mesencefálica e a flexura cervical, que vão separando essas regiões. Aqui o embrião no segundo mês, um feto no terceiro mês, você já percebe aqui algumas estruturas que depois você vai ver na anatomia, como um bulbo olfatório, já se pronunciando aqui. Aqui um primórdio da hipófise, né? Aqui anteriormente você já observa o cálice óptico, ó, que vai desenvolver o aparelho visual. Um feto aqui no quarto mês, você que a vesícula diencefálica é aquela que mais telencefálica é aquela que mais se desenvolve, né? Ela vai predominando completamente sobre as outras. E aqui um feto no sexto mês, o aparato visual já bem desenvolvido, e você já começa a ver aqui aqueles sulcos, né, que vão determinar aqueles giros telencefálicos, e você vê que o telencéfalo já ocupa aqui um espaço muito grande. O diencéfalo já praticamente desapareceu, só essa sua expansão anterior aqui, que é o nervo óptico, né? O cerebelo aparece uma parte só dele aqui, o tronco encefálico idem. Ok? Aqui uma representação de um embrião, né? Não mais num corte, como nós vimos anteriormente, mas você vê aqui, ó, um tubo neural visto longitudinalmente, né? Então você vê aqui o tubo neural, ele está se fechando, tá vendo? Ele vai se fechando do meio para as extremidades, tanto a extremidade rostral quanto a extremidade caudal, tá? Então ele vai se fechando e essas extremidades dele aqui que estão se fechando são chamados neuroporos. O neuroporo rostral e o neuroporo caudal, tá? Então você tem aqui ainda aqui o tubo fechado, aqui ainda você vê goteira neural, tanto rostralmente quanto caudalmente, tá? As falhas nesse fechamento aqui, ó, tanto rostral quanto caudal, vão dar origem a malformações congênitas, né? Por exemplo, as falhas de fechamento do neuroporo caudal, elas podem dar origem à chamada espinha bífida. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó, desculpa. Quando você olha esse corte aqui não está aparecendo, mas aqui embaixo tem uma estrutura chamada notocorda. O notocorda, ele é que vai influenciar o desenvolvimento disso aqui. Se você tirar o notocorda e implantar em outros locais, o sistema nervoso vai se implantar, vai se desenvolver nesses outros locais. O notocorda, com o tempo, ele vai desaparecer e o que você tem de resquício do notocorda são aqueles núcleos pulposos, lembra? Dos discos intervertebrais. O interior dos discos, o núcleo pulposo deles, é o notocorda. Você vê que é bem pertinho ali da medula espinal, né, que vai ser formada aqui por esse tubo neural.
Então, a coluna vertebral, né, ela vai ser influenciada por esse notocola também. Então, o que pode acontecer no desenvolvimento embrionário é uma parte da coluna ela não se desenvolver. Por exemplo, a parte posterior da coluna ela pode não se desenvolver, então ela não fecha a vértebra posteriormente. Você tem a chamada espinha bífida, né? A parte posterior da vértebra fica aberta. Normalmente isso é assintomático, se fala muito na espinha bífida oculta. Às vezes tem crianças que nascem com um tufo de pelos, geralmente na região lombar, isso denuncia que ela tem uma espinha bífida, mas não é invenção. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é você ter essa espinha bífida e, através dela, herniar meninge. Você vai ter a chamada meningocele. Né? A meninge ela sai, ela hernia, fica como se fosse um balão, e no interior dela você vai ter líquido cerebroespinal. Esse tipo de patologia requer uma correção cirúrgica, né? Porque ela faz um volume ali na região, geralmente lombar, né? E aquilo ali você pode lesar, você pode ter processo de irritação provocando meningite, né? E até isso se estender para o sistema nervoso central. Então, aquilo requer uma correção cirúrgica. Você pode ter a chamada meningomielocele. Quando você olhar ali na protrusão, né? Naquela região protrusa, no interior daquele saco herniário, você vai ter meninge, líquido e medula também. A medula também sai por ali. Aí é um quadro mais grave, pode ter manifestação neurológica, pode ter até uma paraplegia, né? Dependendo do grau de mielocele que você vai ter ali. E as falhas no neuroporo rostral, elas são mais graves. Você pode ter um crânio bífido, você pode ter também uma meningocele craniana, né? Só com meninge e líquido. Você pode ter uma meningoencefalocele, né? Meninge líquido e parte do encéfalo herniando ali. Ou você pode ter quadros mais graves, como, por exemplo, não se desenvolver o encéfalo, uma anencefalia, né? Pode ter uma microcefalia. Obviamente que, dependendo do quadro da malformação, isso é incompatível com o desenvolvimento do fetal e, geralmente, você tem o nascimento de um feto morto, um natimorto. Hoje em dia, os exames de ultrassonografia que você faz, como o professor Sampaio comentou na penúltima aula, eles são têm uma performance bastante boa e são feitos precocemente, e você detecta essas alterações muito precocemente. Então, está aqui um esquema mostrando uma coluna normal, aqui uma espinha bífida, tá vendo? Uma espinha bífida oculta. Essa pessoa não tem sintoma, não tem nenhum tufo de pelos aqui, nada que denuncie isso. Pode ser que ela viva, se desenvolva e morra sem saber que tinha isso. É o mais provável de acontecer. Aqui já uma meningocele, estão vendo aqui? Uma meningocele. Você tem a coluna aqui, mesma coisa, ela está interrompida aqui. Você vê que aqui você vê os processos espinhais, aqui você não vê. Só que aqui houve uma hérnia, tá vendo? Herniou aqui uma parte da meninge e líquido. O líquido, que está pretinho aqui, acompanhou isso. A medula continua aqui no seu lugar, sem nenhum problema. Já aqui você tem uma meningomielocele, tá vendo? Aqui você vai ter meninge, líquido, e aqui você tem os nervos espinais aqui, né? Você ainda não teve propriamente medula, pode até ter também, mas você tem a chamada caldequina, que são os nervos que se prolongam aqui depois do cone medular. Eles estão dentro do saco herniário. Então não tem só meninge e líquido no saco herniário, você tem uma mielomeningocele ou um meningomielocele. E aqui, uma ultrassonografia, como eu falei para vocês, isso é detectado precocemente, tá vendo? Uma ultrassonografia, aqui já é um feto bem mais desenvolvido, mostrando, tá vendo? Uma meningomielocele. Tem aqui componente também de sistema nervoso central. Ok? Então tá aqui, uma criança, tá vendo? Bem, o olhinho aberto aqui, bonitinho, com uma meningomielocele. Essa criança vai ter que sofrer uma intervenção cirúrgica, né?
uma intervenção bem séria, para que ela se desenvolva sem nenhum problema. Pelo aspecto sadio dela, ela não deve ter problema, né? Certamente uma correção cirúrgica vai sanar o problema dela e ela vai se desenvolver bem. Aqui, defeitos de neuroporo, de não fechamento de neuroporo rostral, né? Então você vê aqui, ó, desde uma meningocele aqui, tá vendo? Ó, você tem aqui, ó, o sistema nervoso ficou mantido dentro da cavidade, ó. Isso aqui é aqui embaixo, ó, né? Então você tem aqui o occipital, né? Ele está passando, está saindo por aqui, ó, tá vendo? Está saindo aqui, ó. Então você tem aqui as meninges, a dura mater e a aracnoide, né? E aqui no espaço subaracnoide, ó, ele está expandido, não está como aqui, ó. Ele se expandiu por quê? Porque ele fez um saco herniário cheio de líquor cerebroespinal. Aqui, um defeito no foramen magnum, né? E aí você tem, ó, uma meningoencefalocele, tá vendo? Você tem aqui tá a pele, né? Aqui estão as estruturas da meninges, né? E aqui você tem uma parte do cerebelo que herniou para cá. Ok? Aqui algo semelhante, né? Com uma parte do lobo occipital, né? Que veio para cá. Você vê até o ventrículo se estendeu aqui, ó. Você tem aqui também uma meningoencefalocele. São quadros bem mais graves, alguns não são compatíveis com o desenvolvimento intrauterino. Então, eu vejo aqui, ó, uma meningoencefalocele. Tá vendo? Ó, isso é uma criança que vai ser operada, é algo bastante sério, né? Uma cirurgia bastante delicada. E, finalmente, pessoal, 3 slides aqui para a gente falar sobre o tecido nervoso. Como eu disse para vocês, histologia refinada, sofisticada, vocês vão ver no nosso excelente departamento de histologia e de embriologia, né? Atualmente coordenado pela professora Carolina Stumbo. Mas vejam aqui, ó, cortes, alguns cortes. Aqui um corte horizontal, né? Que está a parte anterior do corte, aqui a parte posterior, aqui lobo frontal, aqui lobo occipital, e você vê bem aqui, tá vendo? Ó, substância branca, ó, substância cinzenta, tá vendo? Ó? Ele foi corado, esse corte, né? Para dar para ressaltar bem. Tá vendo aqui, ó, substância cinzenta, substância branca. A substância cinzenta, aqui no caso do telencéfalo, ela fica periférica, que forma o córtex do telencéfalo, ó. E a substância branca fica aqui no meio, forma a medula do telencéfalo. E olha aqui no interior da medula, ó, alguns aglomerados de substância cinzenta, tá vendo? Isso é o que nós chamamos de núcleos. São aglomerados de corpos celulares, ó, desde um fininho como esse aqui, ó, até uns maiores como esses aqui, tá? Dentro, no interior da substância branca. Então nós chamamos isso de núcleos, tá? Olha aqui o cerebelo, a mesma coisa, tá vendo? O corte do cerebelo. A parte, principalmente a substância cinzenta cortical, muito parecido com o telencéfalo, mas aqui na medula dele a substância branca, mas no interior, ó, você vê alguns núcleos, tá vendo? Isso aqui são núcleos, isso aqui núcleo, são os núcleos do cerebelo. Aqui um corte do tronco encefálico, tá? Passando aqui, ó, do lado de cá você vê também um corte do tronco encefálico, onde você vê bem substância branca, ó, e núcleos aqui no seu interior. Ó. O tronco encefálico ele não tem córtex, tá vendo? Ele não tem substância cinzenta periférica. Ele tem substância branca e no interior da substância branca, núcleos de substância cinzenta. Tá vendo? Aqui, ó, aqui, tá? Aqui um encéfalo, né, de uma pessoa também retirada, sem estar corado, para você comparar. Tá vendo aqui? Ó? Aqui você está vendo a superfície dele. Esse lisinho aqui, ó, é meninge envolvendo o encéfalo. Tá? Aqui está o cerebelo, ó, e aqui está o telencéfalo. Aqui foi cortado um pedaço, ó, foi tirada uma secção aqui, e você vê substância branca e substância cinzenta aqui, ó, cortical. Ok? Então, esse é o aspecto geral da histologia, né? da macroscopia, né? Aqui não na histologia,
o aspecto macroscópico da distribuição do neurônio. Substância cinzenta e substância branca é apenas o que você vê, né? E aqui um aspecto microscópico. Então, você vê aqui um neurônio, né? Aqui está um neurônio com o seu corpo celular, os seus diversos dendritos, está vendo aqui, ó? Diversos dendritos, e um prolongamento maior axonial, né? Esse prolongamento axonial, né, vai formar aqui tem o chamado cone de implantação do axônio, aqui está o núcleo, isso aqui é o corpo do neurônio, né, com o seu núcleo, essa região do citoplasma aqui em torno do núcleo chama-se pericário. Esse pericário ele emite, ele libera substâncias tróficas aqui para o axônio que mantém o axônio vivo. Ó. E esse axônio, então, ele se dirige até que ele vai terminar aqui a terminação do axônio, estabelecendo uma sinapse aqui com outro neurônio. Tá? Então, você tem aqui a porção de recepção do neurônio, que recebe os diversos axônios dos outros neurônios, a porção de condução do neurônio, que é o axônio, né? E aqui a sinapse, que é a porção de transmissão, onde ele transmite a sua informação para um outro neurônio. Vejam que aqui o axônio ele está coberto por uma série de um tecido aqui, que é aquele que nós falamos, a mielina. A mielina ela cobre o axônio, ela é gordurosa, ela isola o axônio. Então, a transmissão nervosa, quando ela vem aqui, ela não é conduzida por essa, ela salta e vem para esse intervalo aqui entre essa mielina e essa, é a chamada condução saltatória. Com isso, você multiplica muito a velocidade da condução. Essa é a função da mielina. Por isso que o aspecto aqui é de uma cor no corpo e o aspecto aqui é de outra cor. Existem axônios que não são mielinizados. Tá? Por exemplo, os axônios das vísceras, sensitivos, viscerais, normalmente eles não são mielinizados, então a condução é lenta por eles. Tá? Agora, os axônios, por exemplo, sensitivos somáticos, os que transmitem as informações também efetoras, eles têm mielina, então a condução é rápida por eles. Tá? Aqui uma sinapse, tá vendo? Aquela partezinha final ali, né? Essa que está mostrada aqui também. Então, o que acontece na sinapse? Na sinapse, você tem uma expansão do axônio, né? Você tem, nessa parte terminal dele, diversas vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas têm neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão ser liberados aqui, ó, entre essa porção final aqui e o início do outro neurônio, na chamada fenda sináptica, né? E aqui esses neurotransmissores vão então ter afinidade por essas regiões aqui, receptoras, né? Que vão receber esses neurotransmissores e a informação vai ser passada, então, de um neurônio para o outro. Ok? Aqui uma visão mais artística, um pouco, né? Do neurônio com o seu corpo neuronal, né? Com o seu núcleo, a região do pericárdio, né? A membrana, o citoplasma, né? Aqui a membrana citoplasmática com as suas expansões dendríticas, né? E aqui a sua expansão axonial, ok? E aqui um axônio, ó, coberto aqui por várias estruturas bainhas de mielina. Isso aqui está ainda dentro do sistema nervoso central, né? Então ela é formada por esse oligodendrócito, que a gente vai ver depois. E aqui a região das sinapses, ok? E aqui, ó, aqueles espaços que eu falei para vocês, ó, os chamados nós de Ranvier, né, que possibilitam a condução saltatória. Vocês vão ver muito bem em fisiologia isso. O neurônio nem sempre vai ter aquele aspecto. Nós temos diversos arranjos, diversos tipos de neurônio. Esse aqui, por exemplo, é um neurônio como aquele que nós vimos, é um chamado neurônio multipolar, né? Ele tem vários polos, estão vendo aqui, ó, vários dendritos. Por exemplo, o neurônio motor da medula. Ele tem dendritos múltiplos e um axônio longo. Por quê? Ele sai lá de cima, por exemplo, do telencéfalo e vai ter que ir lá na medula, percorrer toda a medula para fazer conexão com o neurônio internuncial ali, que vai dar origem a um axônio que vai formar o nervo espinal. Então, são neurônios multipolares, são neurônios longos, com axônios longos, próprios para trajetos longos de transmissão. Você tem esse aqui, ó, que é um neurônio multipolar, mas com axônio curto, tá vendo?
são os neurônios de associação, são aqueles neurônios que vão fazer as conexões, as comunicações ali entre os neurônios, ainda dentro do sistema nervoso central. Então, eles cumprem trajetos curtos. Ele não precisa ter um longo axônio, né? Você tem neurônios que têm características e morfologias específicas, como esse aqui, que tem um formato de pirâmide, né? Você vai encontrar isso dentro do córtex, no córtex cerebral lá do telencefálico. Você tem a camada de células piramidais, neurônios piramidais. Você tem um neurônio, esse aqui, ó, que tem esse cabelo aqui estranho, né? Vendo? Com bastante, como se fossem uns chifres aqui. São as células de Purkinje, que existem no cerebelo. Então, eles têm esse aspecto desses tridentes, desses chifres aqui para cima. São características do cerebelo. Você vai encontrar no cerebelo. São células de Purkinje, neurônios de Purkinje. Você tem um neurônio como esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem todos esses são unipolares. Esse aqui ele é bipolar. Ele tem um polo para cima e um polo para baixo, ó. Depois que ele vai dar essa ramificação aqui, tá? Uma ramificação é central e outra ramificação é periférica, em direção aos receptores. Por exemplo, na retina você tem, são chamados neurônios bipolares. Eles têm 2 polos. E tem neurônios como esse aqui, ó, é o neurônio que você encontra, por exemplo, no gânglio sensitivo ali do nervo espinal, próximo da medula, né? Ele é um neurônio pseudo-unipolar. Ele não tem 2 polos como esse aqui, ele só tem um polo. Mas só que esse polo aqui, na realidade, ele é um falso unipolar, porque esse polo logo vai se dividir em um prolongamento central e um prolongamento periférico. Tá? Então, o dendrito e o axônio, eles não são separados pelo corpo celular, como aqui, tá? Mas eles partem praticamente do mesmo lugar. Ó. Ele é um falso unipolar. Na prática, ele é um bipolar. Okay? Você vai encontrar todos esses tipos de neurônios no sistema nervoso. Então, no sistema nervoso, você tem todos esses neurônios com todas essas funções, né? Esses neurônios correspondem mais ou menos a 10% dos neurônios que você vai encontrar no sistema nervoso central. Os restantes 90% dos neurônios vão compor o que nós chamamos de glia ou neuroglia. Tá? A glia ou neuroglia é um conjunto de neurônios que vão compor a maior parte das células neuronais do sistema nervoso central. Tá? São vários tipos de neurônios. Você tem, por exemplo, os astrócitos, os oligodendrócitos, a microglia, né? Então, você tem aqui, ó, microglia, tá vendo? Você tem aqui astrócito, ó. Você tem aqui oligodendrócito. Então, oligodendrócito, aqui astrócito e aqui oligodendrócito. Desculpa, os oligodendrócitos são aqui, ó. São os que vão se desenvolver e formar a bainha de mielina. Isso aqui é o neurônio que nós já tínhamos falado até agora. Então, eles têm diversas funções, né? Eles vão desde funções, por exemplo, de formarem barreiras protetoras para impedir que determinadas substâncias que vêm pela corrente sanguínea passem para o neurônio. Eles vão compor a chamada barreira hematoencefálica, né? Que protege o neurônio, só deixam passar substâncias específicas selecionadas em direção ao neurônio, com isso o protegendo. Eles vão formar, através dos oligodendrócitos, a bainha de mielina, né? Eles vão formar tecido cicatricial. Então, eles têm diversas funções. Não podemos considerar que, de uma forma geral, eles servem para dar suporte aos neurônios que executam as funções nobres do sistema nervoso central. Tá? Grande parte dos tumores específicos do encéfalo, eles têm origem a partir dessas células da glia ou neuroglia. Então, os chamados astrocitomas, os glioblastomas, os oligodendromas, né, como os nomes indicam, são tumores oriundos de cada uma dessas células, vão compor a maioria dos tumores específicos, né, do encéfalo. Ok, pessoal? E, finalmente, aqui, né, mostrando para vocês a questão da mielinização, que é aquilo que eu disse que se prossegue. Né? Às vezes, quando a criancinha nasce, por exemplo, nasce a menina, né, e você quer botar
normalmente é em menina, né, que se coloca logo o brinco. O homem, quando coloca brinco, é mais tarde, por opção, né, dele. Mas a menina, toda menina quase usa brinco, então desde pequenininho que às vezes se faz, né? Aquele furinho você faz quando logo depois que ela nasce, porque ela não sente dor, porque ainda não completou a mielinização. Às vezes ela nasce com uma linguinha presa, um freio curto, e você vai lá, puxa a linguinha e corta ali o freio, ela não sente. Por quê? Ela só tem a sensação tátil, às vezes, porque a mielinização ainda não está completa, então a transmissão ela ainda é muito deficiente, né? Então, essa mielinização ela vai prosseguir pela vida até uns 17 anos, por aí, quando ela vai se completar na maioria do corpo. Então, aqui tem mostrando a mielinização do sistema nervoso periférico e aqui a mielinização do sistema nervoso central. A célula responsável pela mielinização do sistema nervoso central é o oligodendrócito. E a célula responsável pela mielinização do axônio periférico é a célula de Chauvin. Tá? Então, a célula de Chauvin, ela é aqui está um núcleo, né? Aqui está um axônio, e então ela vai se expandindo, vai envolvendo o axônio, tá vendo? E vai fazer a sua completa mielinização. Ela vai envolver ou um axônio apenas, né? Principalmente aquelas que têm uma grande mielinização, aquelas fibras de condução rápida, ou às vezes ela envolve vários axônios, né? Então está aqui um axônio completamente mielinizado, ó, tá vendo? Várias camadas que fazem o seu isolamento. Aqui outra parte dele isolada, e com isso, entre essas partes isoladas, você tem os nós de Ranvier que permitem a chamada condução saltatória. Então, pessoal, eu queria dar para vocês essas noções iniciais, né, do sistema nervoso, para que vocês tivessem condições de, a partir dessa parte inicial, a gente ir prosseguindo, agora, então, entrando em partes mais específicas, onde nós vamos falar em estudar especificamente as meninges e o líquor, o telencéfalo, o tronco encefálico, o cerebelo, a medula espinal e, no final, depois que a gente tiver definido tudo isso, a parte mais importante, que é a conjunção disso tudo, analisando as vias ascendentes e as vias descendentes e, obviamente, falando sobre lesões dessas vias e sua repercussão na fisiologia do nosso corpo, né? Não sei se algum professor entrou, não, né? Edilene, Tatiana, algum outro pós-graduando gostaria de acrescentar alguma coisa, de falar alguma coisa? Se for, é o momento agora. E pode se exprimir à vontade. Se não, nós vamos passar aqui para tentar responder as perguntas, né? Como disse o professor Sampaio, vocês fazem perguntas muito difíceis, que a gente não sabe responder. Mas vamos lá, vamos ver o que tem aqui de pergunta. Eu não sei se, pessoal, eu confesso que eu esqueci de gravar a aula. Espero que alguém tenha gravado. Eu vi ali que na Edilane está colocado como se ela estivesse gravando. Vamos ver se ela tiver gravado. Se não, essa aula inicial ela é menos importante, né? Professora, ela gravou sim. Oh, que bom, ela gravou. A Tatiana que está falando aqui, minha câmera não está funcionando. Tá ótimo, perfeito. Então, a Edilane gravou. Muito obrigado, Edilane, pela sua iniciativa. Bom, então, a primeira pergunta respondida. A Edilane já tinha respondido, coloquei para gravar. Professor, do Adriel, quando levamos um susto e nossos batimentos cardíacos aumentam, seriam somato ou viscerosensibilidade? Seria a viscerosensibilidade, né? Quer dizer, quando você leva um susto, né, várias coisas acontecem, tanto que vão ativar o teu sistema nervoso autônomo somático quanto o visceral. Em relação ao coração, seria a viscerosensibilidade, né? É o chamado sistema nervoso autônomo funcionando. Antigamente se reconhecia como sistema nervoso autônomo apenas a parte eferente, aquela que, por exemplo, aí
faria a musculatura do coração se contrair mais rápido. Mas hoje em dia se reconhece também como fazendo parte do sistema nervoso autônomo a parte eferente. Então, o que acontece? Quando você leva um susto, aquilo é percebido, né? E há aí uma conjugação do sistema nervoso somático, através dos órgãos dos sentidos. Agora eu percebo o alcance da pergunta dele, né? É quem percebe, é quem vai realizar a parte eferente, né? E a parte aferente, ela seria visceral. A víscero seria a somatossensibilidade, melhor respondendo, né? Percebendo ali o susto, e a parte aferente, ela seria a parte somatovisceral. Então, organizando essa bagunça que eu fiz, Adriel, a tua pergunta é: quando levamos um susto e nossos batimentos cardíacos aumentam, seria um somato ou viscerosensibilidade? Seria viscerosensibilidade. Seria somatossensibilidade, o que percebe o susto, né? A resposta seria a parte do sistema nervoso autônomo, ou seja, visceral, mandando o coração se contrair com mais força. Tá? Ainda do Adriel, qual seria a definição anatômica mais correta para prega? Prega, Adriel, vou tentar mostrar aqui na minha roupa. Prega é isso aqui, ó. Quando eu elevo assim, ó, minha roupa aqui, eu formei uma prega na minha roupa. Isso aqui é uma prega, tá certo? Então, toda vez que você tem um tecido qualquer passando em cima de alguma coisa, ele produz um relevo que é uma prega. Essa que é a definição de prega. Você pode ter uma prega de peritônio, ali quando o tubo neural, quando o sulco neural começa a se formar ali em cima, o tubo, me faltou agora o nome, enfim, a placa neural, ela começa a ficar com duas elevações, aqui é um pregueamento, são pregas neurais. Então, prega é uma elevação, a gente pode dizer. Assim como o sulco é o oposto, é uma depressão. Qual é a Maria Eduarda? Quais são as consequências neurológicas para a pessoa em que a mielinização do lobo frontal não é realizada completamente, né? E o que pode causar a má realização desse processo? As consequências, Maria Eduarda, você vai entender melhor quando a gente tiver dado a aula de telencéfalo e for falar sobre o lobo frontal. Você vai ver que uma parte importante da parte emocional, do sistema límbico, da formação da memória, da cognição, né? Da censura, muitas dessas coisas estão localizadas ali e vão ser preservadas, né? Os distúrbios do neuroporo rostral, eles são muito causados por alterações alimentares, por exemplo, má desnutrição durante a gestação, né? Eles são responsáveis, podem ser responsáveis por alterações das regiões que são desenvolvidas a partir do neuroporo rostral, né? E algumas intoxicações medicamentosas. Então, são causas de mau desenvolvimento do lobo frontal. A Andressa pergunta: LCE é o mesmo que LCR? É uma confusão que tem aí, líquido cerebroespinal, né? Líquido cérebro raquidiano, líquor, né? Então, tudo isso quer dizer a mesma coisa. A nómina anatômica ela uniformizou e chama de LCS, líquido cerebroespinal, ou LCE. Mas é tudo a mesma coisa, tudo é o mesmo líquido. Tá? Obrigado quem está elogiando, muito gentil. Professor, quando o hipotálamo promove a inervação da hipófise, pode chamar esse neurônio de motores, mesmo não sendo uma estrutura muscular. A interação do hipotálamo com a hipófise, ela é feita de duas maneiras, né? Uma, o hipotálamo produz alguns hormônios já diretamente, e eles são liberados pelo eixo ali hipotalâmico hipofisário, e outra, ele produz hormônios que vão atuar sobre a hipófise, hormônios de liberação.
da hipófise que fazem com que a hipófise libere os seus hormônios. Então, esses hormônios da hipófise eles vão ter efeitos diversos, inclusive sobre a estrutura muscular, né? Eu acho que não cabe esse tipo de designação de nomes, né, de neurônios motores, porque eles não são propriamente neurônios que vão atuar sobre a musculatura. Eles vão até ajudar a provocar o desenvolvimento muscular, né, uma vez que eles atuam sobre a hipófise, fazendo com que ela produza hormônios que provocam esse desenvolvimento. Mas não são propriamente neurônios motores. Acho que não seria uma denominação correta. Professor Adriel, os arcos reflexos são possibilitados pelos neurônios pseudonipolares? Qual a vantagem do impulso não passar pelo corpo do neurônio? Bom, os neurônios pseudonipolares, né, eles fazem parte do arco reflexo, uma vez que eles são os neurônios aferentes. Né? Eles, por exemplo, um exemplo aqui de um arco reflexo. Se você está em pé e começa a despencar, né, o teu músculo ele se distende e aí você percebe isso, né, pelo neurônio aferente. Essa informação vai chegar ao sistema nervoso, né? O sistema nervoso vai integrar essa informação e vai dar uma ordem para que esse músculo se contraia e você, então, volte a ter a sua postura, volte a preservar o chamado tônus muscular. Ou um outro exemplo mais simples até. Se você espeta o teu pé num lugar, você tem que afastar desse lugar que tá te agredindo, né? Então, aqui, o neurônio aferente, que é o pseudonipolar, ele percebe isso é informado do sistema nervoso central, que integra essa informação e manda, através dos neurônios motores, uma informação para uma série de músculos se contraírem para te afastarem daquele estímulo agressor. Então, ele faz parte, né, do arco reflexo. Ele é a parte aferente. Qual é a vantagem do impulso não passar pelo corpo do neurônio? Eu vou chutar essa resposta, porque eu não tenho esse conhecimento de fisiologia neurológica, neural, né? tão grande assim. Mas o que eu acho que deve ser a velocidade. Provavelmente, ele passando direto ali, ele vai ter uma velocidade de condução maior, e isso, a velocidade de condução maior é sempre vantajosa. Então, acredito que seja essa a vantagem dele não passar pelo corpo do neurônio. A Sandy, ela pergunta: professor, a meningomielocele só ocorrem à medula, podem ocorrer ao longo de toda a medula. Geralmente é mais baixo, então é mais no nível do cone mesmo, mas pode ser mais alto. Alguém pedindo aqui indicação de livro de Neuronato, Apoliano, eu vou indicar pelo nosso WhatsApp. Aí aqui o Adriel, ele pergunta: a lobotomia possui algum efeito significativo além da apatia? Existe algum tipo de lobotomia comum que não seja do lobo frontal? A lobotomia, quando se fala, é a lobotomia frontal, né, Adriel, que não se faz mais. Você sabe que a lobotomia ela foi um português chamado, eu acho que foi ele, chamado Egas Muniz, que foi quem ou se eu estiver errado, me corrijam aí, por favor. Quem descreveu, né, a lobotomia e começou a praticar em pacientes que tinham níveis de agressividade ou esquizofrenia que não conseguiam acompanhar, se fazia a lobotomia e ele deixava de ter aquela agressividade e ela foi usada durante muito tempo. Só que depois se percebeu que essa pessoa ficava totalmente apática, né? Perdia a empatia, e ela foi abandonada como um procedimento. Mas eu só penso em lobotomia frontal. Não sei se algum dos colegas aí que está presente, se souber de alguma outra coisa, pode, por favor, interferir,
e acrescentar. O João Antônio, né, não conseguiu entender bem a correlação entre o desenvolvimento embrionário e os neuroporos. Conseguia entender a formação das vesículas, mas não a relação disso com os neuroporos rostral e caudal. É que o tubo neural ele se desenvolve ao longo do embrião, né? Então, a placa neural ela se desenvolve ao longo do embrião. E no meio dela vai tendo aquele abaulamento que forma a goteira. Na medida que ela vai se fechando, o que vai acontecendo? Aquilo está ao longo, pensa no embrião longitudinalmente. Ela começa a se fechar e se transformar em tubo no meio. Então, você pensa assim, você tem uma folha de papel e você vai dobrar essa folha de papel para transformá-la num tubo. Só que, ao invés dela se colar como um todo, ela se cola no meio só. A parte dela da frente e a de trás não se colam. Com o tempo, ela vai se colando, na frente e atrás, até se colar todinha e fazer um tubo. Tá? Só que a parte, enquanto ela não vai se colando, a parte que está... A parte do tubo anterior, você vê a entrada dela ali e a parte do tubo posterior. Seriam os poros. Poros é a abertura. A parte anterior é o neuroporo anterior, ou rostral, e a parte posterior é um neuroporo posterior ou caudal. Esse caudal e rostral é por causa da posição do embrião. Assim. Então, na medida que isso vai se fechando, esses neuroporos eles vão desaparecer. Né? Se isso não se fechar em algum ponto, os neuroporos vão permanecer como aberturas. E essa abertura vai permitir, então, que as estruturas do tubo neural, que vão ser as estruturas ali que vão se desenvolver como sistema nervoso central, né? Elas possam, então, herniar em direção posterior. Né? Isso é acompanhado pela coluna vertebral. O desenvolvimento da ósseo ele é influenciado pelo desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então, quando alguma coisa ali no sistema nervoso não se desenvolve, o osso também não se desenvolve, não se fecha, ou a coluna vertebral ou o crânio. E aí você tem uma abertura, né? Como a pressão é maior no interior, e há uma tendência a herniar em direção posterior, em direção externa, melhor dizendo, e também posterior. Qual a função dos ventrículos, né, no sistema nervoso central? Então, os ventrículos, como eu disse para vocês, eles são resquícios do tubo, da cavidade do tubo, né, que se modificam pela modificação do formato do tubo. E é ali dentro que se produz o líquor. Então, a função do ventrículo, dentro do ventrículo, tem os chamados plexos coróideos, e esses plexos coróideos, eles produzem líquor. Eles têm células chamadas células ependimárias. Eu esqueci de falar, naquela neuroglia tem também as células ependimárias. As células ependimárias, elas produzem o líquor, né? E entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo, entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, você tem comunicações. Então, o líquor vai passando dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, e no quarto ventrículo existem 3 forames, 2 laterais e um posterior, que se comunicam, e um anterior, que se comunicam com o espaço subaracnoide. E aí, aquele líquor ele drena entre as meninges do sistema nervoso central, vai percorrer um trajeto ali até mais lá em cima eles são reabsorvidos pelo sistema sanguíneo, vocês vão ver como. Então, o ventrículo, o que eles têm? Eles são um resquício, eles existem como um resquício do tubo, e a função deles é a produção no interior deles do líquido, né? E o resto, obviamente, vão estar associados à função do líquido cérebro-espinhal, de proteção, de condução de substâncias, etc. Algumas vezes você tem um entupimento dessas comunicações, né? Ou por malformações, ou por desenvolvimento de tumores ali no interior, e os ventrículos não conseguem se esvaziar. Eles começam a se encher e você vai desenvolvendo um quadro de hipertensão craniana que pode levar até a morte. Então, quando isso é diagnosticado, você tem que resolver cirurgicamente isso, né, para poder permitir essa drenagem que ela ocorra por uma via alternativa.
pedindo para repetir a função da notocorda. A função básica da notocorda é induzir a formação do sistema nervoso central, induzir a formação do tubo neural. Essa que é a função da notocorda. Quando o notocorda cumpre a sua função, ele vai involuir e o que sobra dele é o interior dos discos intervertebrais, dos núcleos pulposos. Tá? Então, a função do notocorda, você tem pesquisadores que pegam notocorda de animal de experimentação, tiram da posição e implantam, por exemplo, na parede abdominal. O sistema nervoso se desenvolve ali. Todas as perguntas, né? Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Peguem os livros de anatomia que eu vou mandar para vocês as referências e deem uma lida no iniciozinho. Eu vou comentar, depois eu vou mandar por escrito. Tem um livro de anatomia que é clássico, né? Um livro que eu estudei, Neuroanatomia, que é um livro do professor Ângelo Machado, que, para nossa tristeza, faleceu ano passado. O livro do Ângelo Machado, um livro espetacular, ele teve uma primeira edição e uma segunda edição logo em seguida, mas isso foi, acho que, sei lá, em 1980, a segunda edição. Depois ele parou, né? Ainda assim, ele permaneceu como um livro muito bom. Agora, mais recentemente, a filha dele, que eu acho que é neurologista, produziu uma terceira edição, uma edição verde. É o mesmo livro, é Neuroanatomia Funcional, né? Ela é verdinha. Você consegue baixar esse livro pela internet. Vocês são espertos, eu sei que vocês conseguem. Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. É verdinha essa edição. Bem interessante. Tá? Tem um outro livro, que é esse aqui, ó. Fica aparecendo ao contrário, né? Neuroanatomia Aplicada. Só para vocês verem a cara dele aqui, ó. Tá? Neuroanatomia Aplicada, eu vou mandar para vocês. É um autor também brasileiro, Murilo Menezes. Murilo Menezes, ele é lá acho que do Paraná. Excelente, é um livro de anatomia bem aplicado. Alguns capítulos são muito bons e bem aplicado à área médica. Eu recomendo esse livro. E o Atlas do Prometheus, ele fala em neuro em duas partes. No volume 1, na parte inicial, quando ele fala em cabeça, né? Tem um capítulo que é só, o último terço da parte 3, é só sobre neuroanatomia. Está muito bom, muito bom. Ele mostra toda a anatomia, assim, separado de telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, etc, etc. E no final ele fala sobre sistemas funcionais. Então ele faz aquilo que sempre fez falta nos atlas. Ele agrupa tudo, ele bota assim, vias motoras. Aí mostra para a gente como as vias motoras, o que é do telencéfalo que faz parte da via motora, o que é do diencéfalo, o que é da medula, etc. Depois, vias sensitivas. Ele organiza o conhecimento para a gente. Então, eu acho excelente o Prometheus nessa parte. Vale muito a pena também. É o volume 3 dele, principalmente. Mas eu vou passar isso tudo para vocês no WhatsApp, pessoal. Eu acho que nós respondemos todas as perguntas. Se quiserem me mandar, agradeço a presença de todos, agradeço muito a Tatiana e a Edilene. Edilene, é muito bom você ter tido a iniciativa de gravar, que a gente que é mais velho acaba esquecendo desses detalhes. Tá bom? Obrigado. E obrigado a todos pela presença de vocês. E na segunda-feira, né, pessoal, nós vamos ter a continuação do nosso curso, ainda um capítulo de neuroanatomia. E depois, então, eu vou estudar como fazer aquele intercalar, como vocês querem, para ir colocando aqueles temas também, para ir ficando menos pesado, né? Para ir ficando bem mais leve a nossa programação. E prossigo dizendo para vocês que estamos muito felizes dessa programação junto com vocês. Há um movimento da Faculdade de Ciências Médicas no sentido da gente recomeçar as atividades de forma remota, né? Isso ainda está sendo estudado, ainda estão tentando compor o calendário,
Mas, enfim, aquele nosso compromisso aqui com vocês se isso retornando, nós vamos definir junto com vocês como que nós vamos fazer, de modo a que nenhum aluno saia prejudicado, tá bom? Isso vai ser tudo definido em comum acordo entre nós e vocês. É a melhor maneira da gente ser produtivo, ok? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima reunião na segunda-feira. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigado a vocês.